I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotions. Olá, turminha! Eu vou explicar, fazer um resumo da matéria pronomes, tá? Para ficar bem claro para vocês, um pouquinho, né? Nós vamos fazer uma introdução desse assunto. É um assunto muito mais amplo, mas como que eu vou explicar agora, vocês vão ter uma ideia bem clara da importância dessa classe gramatical dentro do texto e dentro do contexto de comunicação, tá? Então, toda vez que nós estivermos falando ou nos comunicando, nós estaremos envolvendo as pessoas gramaticais que fazem referência ao ato da comunicação. São as pessoas do discurso, né? Discurso entende-se a nossa fala, a nossa conversa. O propósito da nossa comunicação, ele depende muito da nossa intenção. Quando eu explico uma matéria, por exemplo, esse propósito da nossa comunicação está ligado em ensinar, que parte de mim, e aprender, que parte de você. Então, tudo que eu vou conduzindo aqui na nossa fala, na nossa relação de comunicação, é para aprender, né? Então, se de repente nós estivermos numa sala de aula convencional, eu vou testar a comunicação, eu vou fazer perguntas, você vai me responder, você vai fazer perguntas para confirmar se você está entendendo. Ou seja, o propósito bem definido, elementos de comunicação. Quem fala, quem ouve e o assunto. Nesse exemplo que eu dei, que é a matéria que eu estiver ensinando, tá? Pode ser, por exemplo, dentro da comunicação, um diálogo simples, um comunicado básico que você recebeu ou um aviso que você recebeu de alguém. O propósito é simples, é informar sobre determinada coisa ou passar algum recado. Então, toda vez que nós nos comunicamos, por mais simples que seja o assunto sobre o qual nós estivermos falando, as pessoas gramaticais, ou seja, as pessoas do discurso estarão envolvidas. Então, vamos entender aqui. Primeiro, classe de palavras. Os pronomes são uma classe de palavras que acompanha ou substitui nomes. Acompanha quando vem pertinho e substitui quando vem no lugar, né? Geralmente, esse pronome, quando ele acompanha nomes, ele está relacionado à referência. A referência que se faz. Já quando ele substitui é porque ele vem no lugar, tá? As pessoas gramaticais, quais são elas? Primeira, segunda e terceira pessoa. Primeira pessoa, eu, do singular, nós no plural. Segunda pessoa, tu no singular, vós no plural. Terceira pessoa, ele ou ela no singular, eles, não corrigir aqui porque é plural, ou elas no plural. Ou seja, essas são as pessoas do discurso. Em outras palavras, essas pessoas se resumem nisso aqui, ó. Quem fala, que é a primeira pessoa, do singular ou do plural. Quem ouve, que é a segunda pessoa, do singular ou do plural. E o assunto, que é a terceira pessoa, do singular ou do plural, ok? No nosso ato de comunicação, aqui na nossa região, nós usamos muito esse pronome aqui, você no lugar de tu ou vocês no lugar de vós. Acontece que esse pronome, embora ele já seja considerado dentro dos elementos de comunicação, ele é pronome de tratamento, tá? É importante a gente saber que é por isso que ele não vem nessa tabelinha aqui, porque ele é pronome de tratamento. É comum nós utilizarmos, mas é importante a gente saber diferenciar. E o que é um pronome de tratamento? É um tratamento respeitoso ou informal que nós estabelecemos com a pessoa com quem nós conversamos. Senhor, senhora, você, Vossa Excelência, são essas palavras e expressões que nós utilizamos para demonstrar o respeito ou o grau de intimidade, de afinidade que a gente tem com a pessoa que está conversando conosco. Os pronomes possessivos, eles trazem dentro deles ideia de posse. Geralmente, eles estão associados
há referências ao que pertence, a ideia de pertencimento. Então, pode não ser um objeto, pode ser uma matéria. Minha matéria favorita é português, por exemplo. Minha ideia de pertencimento. Essa palavrinha é um pronome possessivo. Do mesmo jeito que a gente tem essas três pessoas do discurso, todas essas referências pronominais estão relacionadas a ela. Então, quando eu falo minha matéria favorita, minha, primeira pessoa, eu, refere-se ao eu. Se eu falar a matéria favorita dele, eu estou fazendo referência à terceira pessoa. Então, aqui com essa ideia de posse, nós temos, por exemplo, meu, minha, seu, sua, dele, nosso, vosso, teu, né? Sempre acompanhando o substantivo, fazendo referência a esse substantivo. Os pronomes indefinidos, quais são eles? Os pronomes indefinidos, eles são chamados assim porque eles não especificam, eles não definem ninguém nem nada. Ninguém e nada são pronomes indefinidos, ideia vaga. Alguém esteve aqui, pode ser qualquer pessoa, eu não sei dizer o nome dessa pessoa, então eu utilizo um pronome indefinido. Ele vem no lugar de um nome que eu não sei dizer qual é. Alguém comeu meu bolo de chocolate. Quem? Não sei, ainda bem, né? Porque se for um bolo muito delicioso, a gente vai querer esganar essa pessoa. Portanto, indefinido. Eu não tenho uma relação direta, eu não sei dizer o nome. Os pronomes demonstrativos são aqueles que localizam os objetos ou os termos aos quais nós fazemos referência no tempo e no espaço. Por exemplo, eu estou conversando com alguém e eu digo, este piloto é preto. E a pessoa diz, ah, o meu também tem essa cor. Este, eu disse, pronome demonstrativo em relação ao piloto que está na minha mão. Portanto, este, primeira pessoa. Quando o objeto estiver na mão ou estiver perto de quem fala, aqui é a palavrinha de localização, eu tenho estas construções, este, esta, isto, tá vendo? Com a letra T. E também as combinações, deste, desta, disto, são pronomes demonstrativos de primeira pessoa, porque estão perto de quem fala. Quando o objeto estiver perto de quem conversa comigo, perto do ouvinte, eu vou utilizar os pronomes de segunda pessoa. Esse, essa, isso e os derivados, tá vendo? Com S. Quando o objeto estiver longe da primeira pessoa, ou seja, de quem fala, longe da segunda pessoa, que é quem ouve, estiver bem longe dos dois, eu vou usar o pronome demonstrativo de terceira pessoa. Aquele, aquela e aquilo, fazendo referência ao objeto que eu estou mostrando no espaço, para localizar. Com relação ao tempo, a gente também utiliza dessa forma. Se eu sou falante e eu estou falando com vocês nesta quinta-feira, a quinta-feira está acontecendo. Então, está perto, está aqui, né? É este o momento. Eu uso esta quinta-feira, esta semana, este ano, porque é o ano que nós estamos vivendo. Se eu faço referência à semana passada, essa semana foi incrível. A semana passou, ainda está perto de nós, mas já passou. E se eu falo das semanas da minha infância ou das semanas em que eu era do jardim de infância, tá longe. Então eu uso o pronome de terceira pessoa, isso com relação ao tempo. Então eu posso utilizar esses pronomes tanto para localizar objetos, né, no espaço, quanto eu posso usar esses pronomes para fazer referência ao tempo presente, primeira pessoa, ao tempo próximo, mas que não é mais presente, segunda pessoa, e ao tempo distante, que é a terceira pessoa. Objeto próximo, primeira pessoa, objeto próximo de quem fala comigo, segunda pessoa, e objeto longe dos dois falantes, terceira pessoa, ok? Espero que tenha ajudado, espero que tenha ficado claro, e eu tenho certeza
que vocês vão brilhar com essa informação, ok? Um beijo!